Ok, pessoal, vamos realizar o comentário. A segunda VA que foi realizada ontem aí na sala. Vai lá. O primeiro exercício apresenta uma distribuição de frequências que se refere à nota obtida aí por vários alunos numa avaliação estatística. Observe que eu coloquei todos os sumários de frequências, o ponto médio vezes a frequência e o PMI, porque eu vou utilizar essas informações aí em questões subsequentes. Alguns dados estão apresentados, né? E com base aí no seu conhecimento sobre os sumários que estão apresentados, basta você completar a tabela. Vamos lá. O primeiro passo é definir efetivamente quais são as frequências simples, porque a partir delas eu consigo definir todas as outras, né? Só que para obter essa frequência simples eu vou utilizar algumas informações que estão aqui no corpo da tabela, evidentemente. Então vai lá. O único dado de frequência da primeira classe, 4 indivíduos. Só que eu olho aqui na frequência acumulada indiretamente, na última classe eu tenho 4, né? Que é o acumulado de baixo para cima. Bom, se a última classe é 4, é porque a frequência da última classe também é 4. Perfeito? Aí eu vou buscar outra informação em termos de frequência. Vamos lá. Eu olho aqui para esse ponto médio, PMI vezes frequência, 70, e eu chego à conclusão que nessa terceira classe o ponto médio é igual a 5, e aí qual é o número, tá, que multiplicado por 5 dá 70? Ora, basta você dividir 70 por 5 e você vai chegar ao número 14, que é a frequência da terceira classe. Perfeito? Aí nós partimos para as outras, está faltando duas aqui ainda. Ok, aí eu venho aqui na frequência relativa da primeira classe, é 10%. E na frequência acumulada, tá, também vai ser 10%. E aí eu olho e tenho a frequência acumulada na segunda classe, a relativa acumulada diretamente na segunda classe. Ora, qual é o número que somado a 10 vai dar 35? Sem dúvida é 25. 10 com 25, 35, que é a frequência acumulada. Então, a frequência relativa da segunda classe é 25%. 25% de 40, tá? 25% de 40 é efetivamente uma quarta parte. Ou seja, eu tenho frequência aqui igual a 10. Para achar a frequência da quarta classe, basta você fazer a diferença, né? 4 com 10, 14, com 14, 28, com 4, 32. Para chegar aos 40, está faltando quanto? 8. A partir desses números, eu começo a definir todos os outros sumários. Acumulados, absoluto acumulado diretamente. 4 com 10, 14. Com 14, 28. Com 8, 36. Com 36, chegamos ao 40. Acumulamos indiretamente 4 com 8, 12. Com 14, 26. Com 10, 36. Com 4, também fecha no 40. Frequências relativas, é só calcular. O 4 aqui em relação a 40 também é 10%. Perfeito? Ora, se 4 é 10%, seguramente 8 será 20%. Tá? E o 14 em relação a 40? Ora, 14 em relação a 40 é 30 e... desculpe, eu estou colocando aqui no lugar errado. Aqui, ó, 4 em relação a 40 é 10%, ok? 8 em relação a 40, 8 é o dobro de 4, então seguramente aqui é 20. Tá?
está faltando aqui, ó, 14 em relação a 40. Isso vai dar 35%. Soma, para checar, né? 10 com 25, 35, 35, 70, com 20, 90, com 10, 100%. Está aqui, ó, 35 com 35 dá 70. Com mais 20 dá 90. Com mais 10, fecha em 100. Acumulada indiretamente, a mesma coisa. 10% na última classe, que somado com 20 dá 30, que somado com 35 dá 65, que somado com 25 dá 90, que somado com 10 dá 100%. Ponto médio vezes frequência. Aqui, ó, a frequência está aqui, o ponto médio na primeira classe é 1, na segunda é 3, na terceira é dado 5, na quarta classe o ponto médio é 7, na última classe o ponto médio é 9, tá? Tá aí, ó. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 10, 30. Ok? Esse já está dado. 5 vezes 14, 70. 7 vezes 8. 7 vezes 8 dá 56. Tá? 9 vezes 4 dá 36. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar 196. Tá aí, tabela completinha. Tá? Na questão 2, pede para calcular a nota média obtida pelos alunos. Olha, se eu tenho a soma do ponto médio vezes a frequência, que deu 196, ficou fácil, evidentemente. É só dividir 196 por 40 e está aqui 4,9 pontos é a nota média obtida pelos alunos. Exercício 2. Uma pesquisa realizada com 240 fumantes em 2016 apresentou os seguintes dados de consumo de cigarro. Ok? Ora, o primeiro passo é definir, evidentemente, o ponto médio das classes. Né? Os pontos médios estão aqui, ó, 7, 11, 15, 19, 23, 27. Eu quero calcular o coeficiente de variação de Pearson, eu quero avaliar a variabilidade em torno da média. Eu utilizei o artifício porque é mais prático e mais rápido. Calculando pelo artifício, a média diária de consumo é 17,33 cigarros e o desvio padrão de 4,75. E o CVP, dividindo 4,75, 17,33 vezes 100, é igual a 27,38%. Então, em 2016, a variabilidade relativa em torno da média foi de 27,38%. A mesma pesquisa foi realizada em 2011 e apresentou o consumo médio de 20 cigarros com desvio padrão de 8. Justifique, a partir do CVP, se a situação em 2016 melhorou ou piorou. Bom, então o primeiro passo é calcular o CVP aqui para 2011. 8, que é o desvio, em relação a 20, que é a média, dá 40%. E aí eu vou responder a pergunta que está colocada aqui, né? Observe que a variabilidade em torno da média, ela passou de 40% em 2011 para 27,38% em 2016. Portanto, a situação melhorou. Quanto menor a variabilidade, maior concentração em torno da média, mais confiável a média. A situação melhorou em 2016 comparativamente a 2011. Tá? Além disso, nós podemos argumentar que o consumo médio também diminuiu. Tá? Ele passou aí efetivamente de 20 cigarros dia para 17 cigarros dia. Tá? O que confirma ainda mais essa questão da melhoria na situação quando eu comparo 2016 com 2011. A terceira questão é sobre o PIB nominal. Ele foi extraído daquele exercício disponibilizado para vocês fazerem aí, só que é uma pequena parte daquele exercício. Eu estou apresentando aqui o PIB nominal brasileiro de 2002, 1,491 trilhões de reais.
Em 2014, 5,521 trilhões de reais. Eu apresento também o índice do deflator implícito, o índice acumulado do deflator implícito, com base em 2002. Tá? Então, em 2014, com base em 2002, ele é de 240,95. E também a população brasileira. Em 2002 era 176,3 milhões de pessoas. Em 2014, 199,5 milhões de pessoas. Ok? Com base nessas informações, responda. Qual é o valor real deflacionado do PIB em 2002? Com base em 2014. Então, eu não posso trabalhar diretamente com esse deflator que está apresentado aqui de 240,95. Porque se eu estou interessado com base em 2014, 2014 tem que ser 100. E aí eu tenho que calcular lá o deflator de 2002. Ou seja, eu tenho que mudar a base do deflator para 2014, porque atualmente, conforme apresentado no enunciado, ele está com base em 2002. É muito simples, não é isso? Basta você fazer diretamente utilizando aí uma regra de 3. Se 240,95 é 100%, o 100% de 2002 será quanto? Será 41,5. Ou diretamente na HP com a função percentual total, que também é uma aplicação de regra de 3. Tá certo? E vai te fornecer o deflator de 2002, que é 41,5. Depois disso é só calcular o valor real aplicando a fórmula. Como é que fica o valor real em 2002? Você vai pegar o nominal, 1,491 trilhões de reais, dividido pelo deflator 41,5. Observe que ele está na forma percentual, então eu tenho que multiplicar por 100. Isso quer dizer que o PIB real em 2002 é de 3,593 trilhões de reais. Real, deflacionado. Questão 3.2, calcular o PIB per capita. Aí não tem segredo. A partir do momento que eu tenho o PIB real, basta dividir pela população. Lá em 2002, 3,593 trilhões de reais, dividido por 176,3 milhões de habitantes, eu tenho um per capita de 20.380. Em 2014, a mesma coisa. É só pegar o valor do PIB de 2014, 5,521 trilhões de reais, e dividir pela população, que nesse caso é 199,5 milhões de reais, e eu vou ter um valor de R$ 27.674 PIB per capita, 2002-2014. Calcular a taxa média anual de crescimento do PIB real per capita no período. Fazer uma estimativa para 2016. Ora, eu posso calcular isso diretamente na HP, mas pode ser por fórmula também, está disponibilizado. O aspecto interessante a ser considerado aqui é a questão do período. Quando eu penso em 2002 e 2014, se nós considerarmos os 2 anos, vai dar 13 anos. Só que 2002 é base. Então, na realidade, este crescimento no período se refere a 12 anos. E aí, diretamente na HP, eu limpo os registradores financeiros, entro lá com o valor base, 20.380, negativo, 27.674, o valor atual, N é igual a 12, tá certo? E é só pressionar e eu tenho a taxa média anual de 2,58% ao ano. Eu quero estimar 2016, então é 2 anos à frente, 2015, 2016. Então eu vou aplicar essa taxa aqui, 2 vezes sobre o último valor que eu tenho. O último valor que eu tenho é o de 2014, 27.674. Está aqui 27.674. É só compor a taxa para 2 anos e vai dar aproximadamente 29.120. É lógico que eu posso fazer isso diretamente, calculando 2,58% sobre isso daqui, mais
depois de novo 2,58% sobre isso daqui mais. E posso calcular inclusive utilizando as funções financeiras. Exercício 4, a perda do poder de compra do assalariado, quando a inflação não é repassada para o salário, a perda ocorre quando a inflação não é repassada para o salário. Essa é a grande briga, né? Se você tem inflação, você teria que ter o seu salário corrigido para recompor o poder de compra. Tá? E essa perda, evidentemente, não é igual ao índice de inflação. Então não dá para falar assim, inflação de 10%, perda de 10%. Nós já discutimos essa questão em sala de aula. Diante do exposto, considere que um determinado operário teve perda no poder de compra de 9,64 em 2015. 9,64 a perda no poder de compra. Pois ele não teve reajustes com base no IPCA. Ora, então me parece que eu estou interessado em identificar qual é o IPCA de 2015. E mais do que isso, eu quero saber qual foi a taxa média mensal do IPCA em 2015. Tá? Vamos lá. Se a perda em 2015 foi de 9,64, então o salário do cara, ele passa de 100 para 90,36, menos 9,64. Perdeu poder de compra. Logo, para recompor o poder de compra, o salário deve passar de 90,36 para 100. Para passar de 90,36 para 100, tá certo? Nada mais é do que identificar qual foi a inflação do período, que neste caso é de 10,67. Tá? Qual é a variação relativa entre 90,36 e 100? Delta percentual. E a variação relativa do IPCA foi de 10,67. Tá? A partir do momento que eu tenho a inflação do ano em 10,67, que foi efetivamente a inflação de 2015, segundo o IPCA, eu posso calcular a taxa média mensal. E aí também vou fazer diretamente na HP12C. Você entra lá com menos 100 IPV, tá? 12 meses depois, em dezembro, 110,67. Evidentemente que se eu estou falando de um ano, é 12 meses. E aí, pressiono o I e a taxa média mensal de inflação em 2015, segundo o IPCA, foi de 0,85%. Na questão 5, os 3 índices agregativos de preço trabalhados em sala foram Sauerbeck, Lasper e Paasch. O Sauerbeck é uma média simples, o Lasper e Paasch é uma média ponderada. Eu quero saber o seguinte, qual deles é utilizado para calcular índices oficiais de inflação? Justifique a sua resposta. Isso aqui é presente de Natal. Falei abertamente sobre esse assunto N vezes. Ora, é evidente que eu não vou utilizar uma média de Sauerbeck. Ela é uma média simples, não tem fatores de ponderação. Tá? Entre Lasper e Paasch, Lasper tem ponderação na época básica, Paasch tem ponderação na época atual. Então eu também não tenho como utilizar Paasch, porque eu não tenho como, em índices oficiais, definir quais são os fatores de ponderação no período atual. Então a resposta que interessa é essa. O índice agregativo, que é ponderado, utilizado em índices oficiais de inflação, é o Lasper. Pois trata-se de uma média ponderada com fatores de ponderação dados pelas quantidades demandadas de N produtos na época básica. Nos índices oficiais, essas quantidades são obtidas nas chamadas pesquisas de orçamentos familiares, na POF, que são realizadas aí pelos institutos de pesquisa. Inclusive, comentei que no caso do nosso IPCA, essa pesquisa é de 2008, 2009. Não é uma pesquisa fácil de ser realizada. E o último exercício 6, é um exercício que envolve o cálculo do Gini, aquele índice de concentração aí que trabalhamos recentemente. Tá? Eu estou apresentando aqui o percentual acumulado da população, né? E o percentual acumulado da renda. Perfeito? Esses dados se referem ao ano
2002, no fim do mandato do FHC. Ok? E aí eu quero calcular o índice de Gini para 2002 e fazer uma análise comparativa com o Gini de 95, que foi lá no início do governo FHC. Tá? Então vamos lá. O índice de Gini calculado em 95 foi de 0,58. Calculamos o índice de Gini para 2002. Calcule o índice de Gini para 2002 e avalie se houve uma melhoria significativa, grifado entre aspas, na distribuição de renda em 2002 comparativamente a 95, justifique. Tá? Esse cálculo do Gini pode ser feito por fórmula, a fórmula está aí disponibilizada, dá um trabalho razoável. Pode ser feita a partir daquele programa que foi montado em sala de aula, disponibilizado em vídeo lá no meu canal. Perfeito? Aí fica a critério do aluno. De qualquer forma, se for para calcular por fórmula, eu tenho que fazer transformações nesses valores para forma decimal, né? E ir aplicando conforme desenvolvido em sala de aula. Se for pelo programa, é bem mais prático, bem mais rápido. É só obter aqui, né, o YI mais YI menos 1, ou seja, eu vou somando com o anterior, 0,78 com o anterior é 0,78, 2,52 com o anterior é 3,30 e vai por aí em frente, somando com os anteriores. Aí eu vou introduzindo esses dados no visor da calculadora e vou rodando o programa com a função RS. No final, quando eu introduzir o último dado, eu vou ter o Gini. Calculado, o Gini de 2002 vai ser de 0,57. Então, em 95 era 0,58. Tá? Em 2002, 8 anos depois, ele foi de 0,57. Portanto, aí entre o início e o fim do governo FHC, o grau de concentração de renda manteve-se praticamente estável. Não há melhoria significativa. Tá? Pois o valor passou de 0,58 para 0,58, ou seja, caiu quase nada, tá? Indicando que não houve melhoria na distribuição de renda nesse período. Recorde-se que nós comentamos que quanto menor o índice de Gini, melhor distribuída está a renda. O ideal, inclusive, é que esse índice fique abaixo de 0,5. É isso aí. Na terça-feira eu vou vou comentar e entregar essa avaliação, vou fornecer as médias. Quem conseguiu média já estará liberado, tá? E quem não conseguiu a média, tá? Nós já vamos realizar outra avaliação na sexta-feira, dia 2 de dezembro. Ok? Dia 2 de dezembro já fazemos uma terceira avaliação. É isso.